O livro estava aberto em cima da pia, ao lado da tábua de cortar legumes. Era um exemplar usado de A Casa dos Espíritos, páginas marcadas com pedacinhos de papel higiênico e cheiro de mofo antigo. Vera lia nos intervalos, entre lavar o chão da varanda e preparar o almoço da família Figueiredo. Naquela segunda-feira, esqueceu o romance ali, no balcão da cozinha gourmet. Dona Cláudia chegou antes do previsto. Entrou falando alto ao telefone. Interrompeu a conversa ao ver o livro e franziu a testa, surpresa. Mas isso aqui é seu, Vera? Isabel Allende? Não deu tempo para responder. Nossa, olha só. É empregada leitora de latino-americana, disse, soltando uma risadinha debochada. Do corredor apareceu o marido, seu Maurício, de camisa polo e pastinha de tênis na mão. Leu o título em voz alta, rindo. Essa aí tá chique, hein? Vai querer fazer vestibular agora, Vera? E riram. Os dois. Alto. Vera ficou parada, com a faca ainda na mão, o cheiro de alho fritando na frigideira. O riso deles cortava mais fundo que qualquer tempero picante. Não era a primeira vez, mas daquela vez, doeu diferente. Era o riso de quem acredita que saber é privilégio. De quem acha que o lugar de quem limpa o chão não é perto dos livros. Na prateleira da sala, dezenas de volumes de capa dura serviam de decoração. Nenhum parecia ter sido tocado, mas o livro de Vera, aquele incomodava. Na hora do almoço, o silêncio era mais barulhento que o tilintar dos talheres de prata. Vera servia o creme de abóbora como de costume. Mãos firmes, rosto sereno. Dona Cláudia, sentada à cabeceira, mexia no celular enquanto seu Maurício lia as notícias no tablet. A cada colherada, o comentário da manhã martelava dentro da cabeça dela. Vai querer fazer vestibular agora, Vera? A frase repetia como uma goteira no teto. Terminou de servir. Fez menção de se retirar para comer na área de serviço, como sempre. Mas algo a fez parar. Deu um passo atrás, olhou discretamente para a estante da sala. Livros empilhados por cores, como objetos decorativos. Um livro de Gabriel Garcia Marques com as páginas ainda grudadas. Uns 100 anos de solidão, que jamais foi aberto. Na área de serviço, sentou-se em silêncio e abriu novamente o livro de Allende. A casa da família Trueba, os fantasmas de Clara, os abusos e os silêncios, tudo aquilo dialogava com algo que ela própria nunca tinha conseguido nomear. Não era só interesse, era sobrevivência. Ler era seu modo de existir. No fim da tarde, enquanto passava as roupas no quartinho dos fundos, escutou passos leves. Era Beatriz, a filha mais nova do casal, com seus 14 anos e olhar curioso. Dona Vera, é verdade que a senhora estava lendo um livro de terror latino? Vera sorriu de leve. Não é de terror não, Bia. É um romance. Forte sim, mas muito bonito. A menina se aproximou, sentou no chão e olhou a capa do livro com interesse genuíno. Sobre o que é? Perguntou. Vera fechou os olhos por um segundo, como quem puxa do fundo da memória uma emoção vivida. É sobre uma família que guarda segredos, sobre mulheres que enxergam mais do que os olhos permitem, e sobre como o poder destrói quem nunca soube amar. Beatriz ficou em silêncio, olhando para Vera como se a estivesse vendo de verdade pela primeira vez. Você já leu outros? A pergunta veio sem deboche, sem ironia. Muitos. Gosto de Clarice também. E tem uma autora cubana que adoro, a Cabreira Infante. Vera não sabia que seus olhos brilhavam enquanto falava. Beatriz percebeu. Mais tarde, já perto das 7, quando os patrões saíram para jantar, Vera foi até a sala e tirou o pó de um dos livros na estante. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nem sinal de uso. Abriu na primeira página e viu a dedicatória ainda impressa da editora. Edição de colecionador. Sorriu de canto. Voltou para o quartinho e escreveu num caderno antigo. Eles não leem. Só exibem. Na manhã seguinte, algo inusitado aconteceu. Beatriz apareceu na cozinha antes de ir para a escola, segurando um caderno. Dona Vera, a senhora pode me ajudar com uma redação? Era sobre o realismo mágico. Vera conteve a surpresa. Sentou com ela por alguns minutos e falou sobre o estilo,
sobre como escritores latinos transformam dor em poesia. Explicou que o realismo mágico não era apenas fantasmas, era uma maneira de contar verdades que o mundo insiste em esconder. Beatriz saiu pensativa. Vera ficou com o coração apertado. Sentia que, pela primeira vez, algo ali estava se deslocando. Pequeno, mas real. Só que nem tudo se movia para frente. No sábado, Dona Cláudia chegou mais cedo do salão e entrou direto na cozinha com uma cara fechada. "O que é isso que eu ouvi da minha filha? Que agora você tá dando aula aqui em casa?" A voz era fria. Não gritava, mas cortava. Vera manteve o olhar calmo. Ela me pediu ajuda com um trabalho da escola. Só expliquei um pouco do tema. Cláudia riu com desdém. "Você devia focar em manter a pia limpa, Vera. Literatura não é coisa pra... Bom, não é obrigação sua." A pausa dizia mais que as palavras. Aquela velha vírgula de quem quer dizer "pra gente como você", sem assumir o preconceito. Vera assentiu em silêncio. Voltou ao que estava fazendo. Mas por dentro, o sangue fervia. No domingo, no fim do expediente, decidiu passar no centro antes de voltar para a Zona Norte. Entrou no sebo da Rua Aurora, onde o vendedor já a conhecia pelo nome. Chegou coisa nova, Vera. Uma coletânea de contos da Maria Fernanda Ampuero. Ela folheou, leu uma linha no meio do livro e sentiu um nó na garganta. Levou na hora. Na segunda-feira, enquanto limpava o banheiro do casal, escutou a voz de seu Maurício vindo do escritório. "Você viu isso, Cláudia?" A Beatriz escreveu uma redação impecável sobre literatura latino-americana. O professor elogiou na frente da turma. Cláudia respondeu com um tom irritado. "Pois é, e adivinha quem andou influenciando?" Naquela noite, ao sair, Beatriz esperou por Vera no hall de entrada. "Dona Vera, minha mãe tá brava, mas eu queria agradecer. Tô começando a gostar de verdade desses livros." Vera sorriu. "O que a gente aprende ninguém tira da gente, Bia. Nem quem não entende o valor disso." Chegando em casa, no bairro do Jaçanã, Vera colocou a marmita na geladeira, lavou os pés cansados e se sentou na beirada da cama. Pegou o caderno de anotações e escreveu: "O mundo deles tem ouro e silêncio. O meu tem papel, letras e resistência." Na terça, foi diferente. Quando chegou ao apartamento, Cláudia mal olhou na sua direção. Vera percebeu o incômodo no ar, mas seguiu fazendo seu trabalho. Lavou, varreu, cozinhou. Ao final da tarde, já arrumando as coisas para ir embora, Cláudia a chamou no canto. "Eu só vou dizer uma vez. Prefiro que você não converse mais com a minha filha sobre esses assuntos. Isso não é papel de funcionária." Vera respirou fundo. Mordeu a língua. Quis dizer tanta coisa, mas não disse. Apenas respondeu com voz firme: "Tudo bem, mas se ela me perguntar, eu não vou mentir, nem fingir que não sei." A porta do elevador se fechou devagar. Lá dentro, sozinha, Vera sentiu uma lágrima escorrer. Não era tristeza, era fúria contida, era cansaço, mas também era força. Na manhã seguinte, antes mesmo de bater o ponto, Beatriz deixou um bilhete dentro da gaveta de talheres. Dizia: "Li o conto da mulher que costura os traumas no corpo com linha invisível. Achei lindo. Obrigada." Vera guardou o bilhete com carinho no bolso do uniforme. Pela primeira vez, sentia que sua voz, mesmo sussurrada, estava atravessando os muros altos daquela casa. Naquela quinta-feira, a chuva começou cedo em São Paulo. O céu parecia um pano cinza esticado sobre a cidade. Vera chegou ensopada ao trabalho, a barra da calça pingando e o guarda-chuva quebrado. Mesmo assim, foi direto à lavanderia, pendurou a blusa molhada no cabide e prendeu os cabelos num coque. Estava cansada, mas algo nela permanecia firme, como a ponta de um lápis recém-apontado. No corredor, cruzou com Beatriz, que sorriu e sussurrou: "Terminei o livro. Chorei com a última página." Vera respondeu com um aceno leve, sem demonstrar muita coisa. Sabia que Dona Cláudia poderia estar ouvindo atrás de alguma porta. E estava. Sentada na poltrona da varanda, Cláudia observava as duas com os olhos apertados, como quem espera o momento certo para atacar.
Durante o almoço, Vera notou que Cláudia nem tocou na comida. Estava calada, digitando algo no celular com intensidade. Seu Maurício, por outro lado, estava animado. Recebi uma proposta para dar uma palestra no Instituto Cervantes sobre cultura empresarial brasileira. Acho que vou aceitar. Adoro falar de cultura. Vera, do outro lado do balcão, mordeu por dentro o riso. Cultura! Falavam como se fosse um quadro na parede e não algo que molda as vísceras. Quando terminou o serviço, subiu para organizar o closet do casal. Enquanto dobrava os ternos caros e alinhava os sapatos por marca, encontrou uma pasta jogada no chão. Era de Beatriz. Ao pegar para guardar, um papel caiu. Uma nova redação da escola. O título escrito em caneta azul. A mulher que lia segredos entre as panelas. Assinava como BF. O texto era visceral. Falava de uma mulher que parecia invisível, mas que carregava mundos inteiros nos bolsos do avental. Que ouvia as paredes e lia livros escondida, como se decifrasse códigos que só ela compreendia. Vera leu tudo com a respiração presa. No fim, uma dedicatória. Para quem me ensinou que saber é um ato de coragem. Dobrou o papel com cuidado, como se fosse um mapa antigo. Guardou de volta na pasta. Desceu as escadas em silêncio. Mas seu silêncio naquele dia era cheio de barulho por dentro. No sábado seguinte, algo mudou. Beatriz a esperava na porta do prédio com um convite na mão. Vai ter um sarau literário no Sesc Vila Mariana. Uma escritora peruana vai falar sobre resistência feminina na literatura. A senhora quer ir comigo? Vera hesitou. Era seu único dia de folga. O corpo pedia cama, mas a alma pedia mais. Acho que sim, respondeu, quase surpresa por dizer aquilo. Na tarde do evento, as duas pegaram metrô juntas. Vera usava uma blusa bordada por ela mesma, calça jeans limpa e o mesmo coque preso com lápis. Beatriz parecia empolgada, folheando o folder da programação. A senhora conhece a autora? Vera sorriu. Li 2 livros dela. Um deles me fez chorar tanto que tive que parar de ler no ônibus. Na entrada do auditório, sentaram-se na terceira fileira. A escritora, de voz pausada e olhos intensos, falou sobre como as mulheres latino-americanas são retratadas na ficção, como santas, loucas ou serviçais. E como, aos poucos, as próprias mulheres começaram a reescrever suas histórias. Escrever é se vingar do silêncio, disse a autora. Vera sentiu um arrepio subir pela espinha. Depois da palestra, uma roda de perguntas se formou. Beatriz cutucou Vera. Pergunta algo. Vai. Vera negou com a cabeça. Mas a escritora viu o gesto e apontou na direção dela. Você queria dizer algo, não queria? As luzes do auditório pareceram se acender sobre ela. Vera pigarreou. Eu só queria agradecer. Ler suas palavras me fez entender coisas que eu senti por anos e nunca soube explicar. A escritora sorriu. A literatura faz isso. Traduz as dores que a sociedade tenta esconder. Qual é o seu nome? Vera, ela respondeu. E por um instante, todo o auditório ouviu o nome como se fosse um chamado. Beatriz, ao lado, apertou a mão dela discretamente. Na volta para casa, no vagão lotado, Vera olhava o reflexo no vidro. Sentia-se leve. Não era alegria exatamente. Era algo mais denso, como se tivesse encontrado um pedaço dela mesma que estava perdido fazia tempo. Mas a segunda-feira chegou. E com ela, o peso. Logo na entrada, Cláudia estava esperando. Fiquei sabendo que você foi ao Sesc com a Beatriz. Sarau foi? Como é mesmo o nome do bairro? Vila Mariana? A ironia era evidente. Vera apenas confirmou com a cabeça. Espero que entenda que isso não é apropriado. A Beatriz é uma adolescente. Está impressionável. E você, bem, tem suas funções aqui, não é? Vera não respondeu. Mas algo em seu olhar fez Cláudia se calar por um segundo. Um fio de desconforto que passou rápido, mas passou. Naquela semana, Beatriz insistiu para que Vera lesse outro livro com ela. Esse aqui é da Chimamanda. Fala sobre feminismo e raça. Vera aceitou. Começaram a ler juntas no fim do expediente, escondidas na varanda de serviço, enquanto a cidade lá fora engolia o dia. Mas Cláudia percebeu. Na sexta,
Um bilhete sobre a mesa da cozinha. A partir da próxima semana, os horários da Vera serão reestruturados. Será dispensada mais cedo e deverá evitar conversas desnecessárias com os membros da família. O papel estava assinado por seu Maurício. Vera respirou fundo, sentou no banco da lavanderia e ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Olhou ao redor. O pano de prato bordado por ela, o rádio antigo onde ouvia músicas nas manhãs de sábado, o armário onde escondia seus livros. Tirou o celular da bolsa e escreveu uma mensagem para Beatriz. Querida, vou sair mais cedo a partir da semana que vem. Mas não se preocupe, as histórias não dependem do lugar onde a gente está. Elas seguem com a gente. Sempre. Beatriz respondeu minutos depois. A senhora não está sozinha. Vou dar um jeito. Prometo. Naquela noite, no caminho de volta, Vera passou novamente pelo sebo da Rua Aurora. Comprou um exemplar usado de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Pensou em deixar como presente para Beatriz, mas ao folhear o livro, encontrou uma anotação antiga, escrita à caneta. Escrevo o que vivo para que ninguém diga que eu exagerei. Guardou o livro junto ao peito e entendeu que talvez, em breve, também fosse hora de escrever. Na segunda-feira seguinte, o relógio marcava 16 horas quando Vera desceu pelo elevador de serviço, carregando sua sacola de pano. No papel oficial da cozinha, estava escrito que a partir daquela semana, seu horário terminaria às 16 horas em ponto. Nenhuma explicação. Nenhuma conversa. A única exceção era a sexta-feira, quando teria que sair ainda mais cedo, porque os patrões precisavam de mais privacidade para um evento. A verdade era clara. Estavam tentando afastá-la de Beatriz. E faziam isso como se estivessem limpando uma mancha de vinho da toalha de linho, em silêncio, com desprezo e um leve toque de vergonha mal disfarçada. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. Vera caminhava em direção ao ponto de ônibus quando escutou passos rápidos atrás de si. Era Beatriz. Tênis sem meia, blusa do colégio e fôlego curto. Me espera! Vera parou. A menina segurava um envelope pardo e um brilho estranho nos olhos. É para a senhora, disse estendendo o envelope. É meu novo texto. Escrevi para um concurso literário da escola, mas é inspirado em você. Vera pegou o envelope com as mãos ainda úmidas de suor do trabalho. Bia, isso é... Você não precisava... Precisei sim, interrompeu. Eles acham que podem calar as histórias só porque mandam aqui. Mas eu não quero esquecer o que eu aprendi com você. Vera apertou o envelope contra o peito, emocionada. Olhou ao redor como quem teme que o mundo vai intervir naquele momento. Vai com cuidado, viu? Não deixe que te vejam como ameaça só porque você pensa. Beatriz sorriu e os olhos brilharam, mesmo com a garoa fina que começava a cair. Naquela noite, em casa, Vera acendeu a luz fraca da cozinha e leu o texto com calma. Título: A Senhora da Palavra. Era uma história ficcional sobre uma mulher que limpava casas e, enquanto lavava os pratos, decifrava os segredos dos livros como se fossem mapas de libertação. Havia frases ali que só alguém que realmente tinha escutado Vera com atenção poderia ter escrito. Em uma delas dizia: ela lia como quem fura muros com agulha de costura. Lentamente, mas fura. Chorou, em silêncio. Não de tristeza, mas de uma emoção que misturava gratidão e urgência. Havia algo que não podia mais ser adiado. Na terça-feira, levou um caderno novo dentro da sacola. Durante o trajeto de ônibus, começou a escrever, sem muito planejamento. Só deixou as palavras escorrerem como a água morna da pia, depois de um dia longo. Contou a primeira vez que leu escondido, quando tinha 12 anos, com um livro surrado que encontrara no lixo do prédio onde a mãe trabalhava como faxineira. Escreveu sobre a vez em que ouviu, ainda jovem, que gente como ela devia se preocupar mais com vassoura do que com verbo. A caneta não parava. Durante a semana, escreveu sempre no trajeto de ida e volta. Cada linha era como um fio puxado de dentro do peito. E quanto mais escrevia, mais lembrava das vozes que tentaram silenciá-la. As professoras que duvidaram dela na escola pública do interior. A ex-patroa que dizia:
Não complica com essas leituras. O segurança do shopping que a seguiu só porque segurava um livro grosso nas mãos. Cada memória virava parágrafo. Na quinta-feira, enquanto organizava os porta-guardanapos dourados para o jantar de gala dos Figueiredo, Cláudia entrou na cozinha. Não disse boa tarde. Soube que você continua influenciando minha filha. Isso precisa parar, Vera. Agora. Ela está confusa, respondendo os professores com citações que nem eles conhecem. Vera ergueu os olhos, calma, mas firme. Ela não está confusa, dona Cláudia. Está acordando. Cláudia a olhou como se tivesse levado um tapa. Não se esqueça do seu lugar. Vera sorriu de leve, sem ironia. Não esqueço, mas também não ignoro quem eu sou. Na sexta-feira cumpriu seu turno reduzido e saiu sem se despedir. Sentia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o quê. No sábado de manhã, o celular apitou com uma mensagem de Beatriz. Ganhei o concurso. A foto anexada mostrava Beatriz ao lado da diretora da escola, segurando um certificado e um pequeno troféu de acrílico. O texto vencedor seria lido na próxima semana num evento com pais e alunos. Abaixo, Beatriz escreveu: "E eu só vou ler se a senhora estiver lá." Vera ficou olhando para a tela por alguns segundos. Depois respondeu: "Estarei." Durante o fim de semana passou horas revisando os próprios textos. Agora já eram 7 páginas escritas à mão. Sentia que tinha algo ali. Não sabia se era um livro, uma crônica ou apenas um grito. Mas era dela. E não ia esconder. No domingo, levou os textos até o sebo da Rua Aurora e mostrou para o dono, seu Geraldo, que lia seus cadernos desde que ela comprou o primeiro livro ali. "Tem coisa forte aqui, Vera," ele disse. "Já pensou em mandar para uma coletânea independente? Tem uma moça que organiza essas publicações e vive atrás de textos assim." Ela hesitou. "Mas e se ninguém quiser ler?" "Eles vão querer, porque tem verdade. E a verdade, quando vem escrita com coragem, ninguém ignora por muito tempo." Na segunda-feira, enquanto limpava o chão da varanda, escutou Beatriz discutindo com a mãe no quarto ao lado. "Você não pode me impedir de ler meu texto. É meu. Eu escrevi." "Você escreveu influenciada. Isso é diferente. Então proíbe os livros também. Proíbe a escola. Proíbe tudo." O silêncio que seguiu foi carregado. Vera segurou o pano de chão com força. Queria intervir, mas sabia que era a batalha de Beatriz, e ela precisava vencê-la com a própria voz. Na quarta-feira, chegou à escola com vestido azul, cabelo preso com fita de cetim e um livro debaixo do braço. Sentou-se discretamente na terceira fileira do auditório. Beatriz a viu de longe e sorriu. Quando chamaram seu nome, a menina subiu ao palco com firmeza. Pegou o microfone e, antes de ler, disse: "Esse texto é dedicado à mulher que me ensinou que as palavras têm poder, que ninguém nasce invisível, mas muitos são apagados à força. Hoje eu escolho ver." Leu cada linha com clareza. Quando terminou, o auditório ficou em silêncio por alguns segundos. Depois veio o aplauso. Forte. Honesto. Vera não aplaudiu de imediato. Estava com as mãos unidas no colo, os olhos marejados e o coração batendo como tambor de escola de samba em dia de desfile. Só depois que o silêncio deu espaço ao som, levantou-se e aplaudiu. Não por orgulho, mas por certeza. A história estava sendo contada, e era só o começo.